Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente a mais um conteúdo da Academia Dynamics. Eu sou o Luiz e hoje falaremos sobre Introdução ao SDK parte 2. Tivemos uma aula anterior, a qual começamos conceitualmente essa introdução nesse tema muito bacana, que ele que vai nos apoiar na parte técnica desenvolvimento via C# dentro do Visual Studio, para que possamos interagir com o Dataverse. E isso, a nossa interação, só para não ficar dúvida, ela não é com o Dynamics. Tanto o Dynamics quanto a Power Platform, quanto a codificação via C#, ela é feita com o Dataverse. Caso alguém tenha alguma dúvida o que é o repositório de dados, nós temos um vídeo exclusivo explicando o que é o Dataverse, ok? Então vamos entrar aqui agora na parte 2. Legal, então falamos aqui, sobre a parte 2. E aí o que acontece? Então nós vamos fazer o que hoje? Nós vamos conceitualmente falar mais um pouco, porém nós vamos exemplificar quando a gente fala que nós utilizamos codificação dentro do Visual Studio para que a gente interaja aí com o Dataverse. Legal? Então, sem muita mais delongas, vamos colocar aqui a mão na massa então para a gente ver o que está acontecendo quando eu falo que eu vou utilizar o SDK com o Visual Studio. Muito bem, então vamos acessar aqui. Aqui eu estou com o Dynamics, tem uma licença de avaliação gratuita. Tem um dos vídeos também nós ensinamos como que você cria a sua conta de avaliação gratuita para que você possa navegar, interagir e poder criar todos os seus laboratórios de codificação, de avaliação aí dentro dessa plataforma maravilhosa. Legal? Então vocês podem ver que eu estou aqui acessando a minha tabela de contas, que tecnicamente é a tabela Account, onde eu tenho uma view, uma visualização com a data de criação. Olha, estou ordenando ele aqui do mais recente, ou seja, de hoje para trás. Não tenho nada criado hoje, posso atualizar que ele não vai mostrar. E aí nós vamos fazer então uma interação pelo Visual Studio, criando uma conta para vocês verem quando eu falo que a gente vai interagir via Visual Studio. Vamos abrir aqui então o Visual Studio. Carregando então meu Visual Studio. Muito bem. Então, como é que nós vamos tratar esse cara aqui? Nós vamos criar um projeto, tá? Lembrando que aqui eu estou apenas fazendo uma demonstração. Nós teremos aulas com mais detalhes, com mais riqueza, para vocês poderem fazer passo a passo isso comigo. Caso queiram começar já a criar sua solução, também fiquem à vontade. Caso tenham alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente responde para vocês. Então nós vamos começar criando uma solução, um projeto. Vamos criar aqui um projeto. Isso. Então nós vamos começar criando um projeto .NET Framework. Eu vou explicar para vocês por que tem que ser .NET Framework. Então vamos lá. Vou colocar aqui o nome de academia.console. Ok, esse é o namespace que eu estou utilizando. Cada um no dia a dia, no momento que estiver executando o treinamento, pode colocar o nome que melhor convir, tá? Esse é o nome que eu estou dando sugestivo. E aqui então vou utilizar a estrutura de compilação do .NET Framework 462, ok? Vamos criar aqui então esse nosso projeto. Ele já vai criar uma solução também, porque eu estou partindo do zero. Depois, conforme formos avançando, a gente vai criando outros tipos de projeto, vocês vão entender. Legal. O que está acontecendo aqui então? Se eu tentar neste momento aqui, gente, criar qualquer tipo de classe que eu venha interagir com as extensões do Dynamics, eu não vou conseguir. Então, por exemplo, toda vez que eu quero interagir via console com o Dataverse, eu preciso de criar uma conexão, estabelecer uma conexão entre o meu código e entre o meu Dataverse. Eu não vou simplesmente colocar aqui para ele criar um registro e pôr o URL do Dynamics, do Dataverse, ele vai lá e cria sem qualquer tipo de autenticação. Não é assim que funciona. Ele vai exigir que a gente se autentique para que ele valide se nós estamos corretos com permissão dentro do Dataverse. Então, para eu fazer isso daí, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é instalar os pacotes do NuGet. Para eu instalar os pacotes do NuGet, aqui
quando você está no Visual Studio, do lado direito do seu monitor, você tem o gerenciador de soluções. Caso não esteja visualizando o gerenciador de soluções, aqui também na parte superior nas opções, você tem exibir e você tem logo a primeira opção. Eu estou utilizando, como deixamos na aula de introdução, a parte 1 do SDK, estou utilizando o Visual Studio 2002 Community. Então aqui, gerenciador de soluções, caso não esteja exibindo aqui para vocês. Botão direito sobre aqui o nome do meu projeto, a gente tem aqui, ó, gerenciar pacotes do Nugget. E ele vai então exibir para que eu diga o seguinte, olha, no momento você não tem nenhum pacote instalado. Eu preciso de instalar pelo menos um pacote para fazer a conexão. Então aqui, ó, em procurar, eu altero aqui aonde eu estou instalado. Eu vou para aqui para guia procurar e vou digitar aqui o seguinte, ó. Vamos começar então a digitar aqui. Eu vou procurar esse carinha aqui, ó. Se eu começar a digitar Microsoft.xrm.tooling.connector. Esse nome ele também foi citado na aula anterior. O que vai acontecer? Esse cara aqui, ele é a referência de assembly responsável para que eu me conecte com o meu Dataverse. Ele vai instalar mais algumas referências que serão as de código de classe para que eu possa fazer create, retrieve, para que eu possa fazer update, delete se eu precisar, fazer vários tipos de comando que vai utilizar essas referências. Então eu vou selecionar esse cara aqui, ó, Microsoft CRM SDK.xrmtool.core assembly. Por quê? Porque ele é a versão mais nova, 9.1. Então eu clico sobre ele aqui. Quando eu clico, ele diz o seguinte, olha, você vai instalar todos esses caras aqui, ó. Então vamos lá. Ele vai pedir para que eu aceite o termo de licença, mas é gratuito, não tem problema nenhum. Então eu aceito. Então ele está instalando, preparando aqui o meu projeto, na minha solução, porque aí, como é o primeiro projeto dessa solução, ela também segue todas as diretivas deste projeto. Legal, concluído. Então, agora aqui no instalado ele já diz, né? É porque ele tem atualização já, mas tudo bem, não precisamos dele agora. Então, vindo aqui no gerenciador de soluções, nas referências, olha que bacana, o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, Microsoft xrm.sdk. Então ele já instalou para mim as referências principais que nós vamos utilizar para que nós começamos a nossa jornada de interação entre codificação e Dataverse. Vamos começar bem simples, só para vocês verem como funciona quando eu falo em interagir com o Dataverse. Então agora que eu tenho as minhas referências instaladas, eu preciso de estabelecer uma conexão com o meu Dataverse. Para eu estabelecer uma conexão, vamos começar aqui a fazer algo mais estruturado, não vamos bagunçar a classe main, vamos criar uma classe de conexão, ok? Então a gente vem aqui, botão direito sobre o nome do projeto, adicionar, vamos aqui em classe, e aí vou chamar minha classe de conexão. Então adicionar, legal. Primeira coisa que eu vou fazer com essa classe de conexão é torná-la pública, porque eu vou acessar de qualquer lugar dessa solução. Legal? E aí que acontece? Para isso eu já trouxe um código pronto para a gente não ficar aqui perdendo tempo com digitação, mas eu vou comentá-lo com vocês também, tá? E aí que acontece? Eu vou adicionar quais são as referências que eu preciso para essa classe. Então são aqueles pacotes do Nugget que eu instalei. E aí que acontece? Eu preciso do seguinte, eu preciso de que dentro dessa classe de conexão nós vamos criar uma variável que eu vou retornar para quem estiver chamando. Então eu vou aqui, vou criar uma variável do tipo estática, né? Tá assim porque eu não chamei ela de lugar nenhum. Perdão, colei no lugar errado, perdão. Eu tenho que colar dentro da minha classe, legal? E aí vou criar o meu método. Isso.
Então criei aqui o meu método. Esse método ele vai ser mais detalhado com vocês quando entrarmos na aula para vocês tiverem de codificação, tá? Aqui o que eu quero dizer é que eu criei uma classe a qual eu vou retornar para o Dynamics, e aí aqui na classe main vamos fazer uma chamada simples, só para vocês verem, por exemplo, ó. Vou criar aqui dentro uma variável, olha só, ó. Vamos começar simplesmente estabelecendo uma conexão com o Dataverse para vocês verem o resultado. Então vou colocar um ponto de interrupção, um breakpoint, né? E aí a gente vai rodar esse código, vamos ver se ele vai funcionar, primeira coisa. E aí também eu tenho que adicionar aqui dentro quais são as diretivas que eu preciso, quais são meus assemblies. Perfeito. Agora então vamos executar o nosso código. Basta clicar no iniciar, pressionar o F5 do teclado. E aí legal. Então o ponto de interrupção foi acionado porque é a primeira linha que ele entende de comando, que eu coloquei o breakpoint. Vou pressionar aqui um F11 para vocês verem que eu vou entrar, né? Quando você tem o F10 e o F11. O F10 ele executa e pula para a próxima linha. O F11 ele entra dentro daquela chamada que você está executando. E o F10 vai andando linha por linha. Então estou estabelecendo, declarei a variável connectString CRM. Aqui vou chamá-la. O que está acontecendo aqui, pessoal? A minha base ela é protegida, tá? Isso daí é configuração. Cada cliente tem a sua base que conecta de um jeito. A minha base, toda vez que eu for conectar por console app, ele pede para que eu me autentique. E aí ele pede para que eu valide pelo Authenticator da Microsoft. Creio que já é comum para muita gente aí. Então ele pede para eu pôr o código aqui, valido com a minha digital. E aí ele entendeu que está ok a minha conexão. Olha lá, estabeleceu a conexão, ele vai retornar essa variável como eu disse. E aí vamos olhar o resultado dessa variável que eu criei aqui chamada CRM Service. Então, expandindo aqui, o que ele fez? Olha lá, ele se conectou com a minha base chamada treinamento, que é justamente esse cara aqui. Então eu estou conectado com a minha base de treinamento, olha só que legal. Os meus dados aqui, ó, minha URL de conexão. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Olha lá, meu usuário. Ele identificou e estabeleceu. Então, nesse momento, eu comecei uma interação com o meu Dataverse, mas eu não estou tratando nenhum tipo de dado. Vamos tratar um dado para a gente ver o resultado, ok? Vou interromper essa execução, porque não tenho nada para ele executar aqui para baixo. Legal. O que nós faremos agora, então? Consegui estabelecer uma conexão com o meu Dataverse, porém, como eu disse, apenas uma conexão, não teve nenhum tipo de resultado, nenhum tratamento de dados. Vou pegar um outro método aqui, gente, ó, bem simples também, tá? Esse aqui é apenas um método, eu vou colocar aqui nessa mesma classe, né? Não estamos trabalhando com arquitetura, com modelo de DDD, Solid, né? Apenas exemplificando. Simples também, tá? Vocês terão aula, como eu já disse para vocês, explicando cada linha desses códigos. Hoje a minha intenção é mostrar para vocês como que a gente interage, como que é o resultado de quando eu tenho meu Visual Studio configurado com o SDK para que eu interaja com o Dataverse. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Estou criando um método chamado createAccount. Ele recebe como parâmetro uma variável do tipo CRM Service Client, que é justamente esse cara que criou a conexão aqui. Então vou passar aqui para ele. E aí esse cara aqui vai criar uma nova entidade, né, uma nova account, um novo cliente chamado Teste Academia Dynamics 1. Vamos fazer então esse método rodar para a gente dar uma olhadinha. Então create account, vou passar a minha CRM Service. Olha lá que legal. Vamos ver se funcionou então. Então estou chamando, ele vai criar uma conexão. Depois que ele criar a conexão, ele vai executar o método createAccount, vai criar um registro na minha entidade account, ok? Com os dados que eu coloquei, o nome, o telefone e um e-mail.
E esse resultado vai ter que aparecer aqui. Então vou atualizar para vocês verem que não tem nada, ó. Não tem nada criado hoje. Volto aqui então e vou executá-lo. Não vou colocar nenhum tipo dessa vez de breakpoint. Vou deixar ele executar direto. Vocês vão ver o resultado na saída do prompt, né, de comando. Então vou iniciar. Então vou deixá-lo aqui. Mesma coisa, ele sempre pede para que eu me autentique. É um processo de segurança, ele está correto. Então, vamos lá. Aprovar a entrada. Ele criou ID do registro criado, é um GUID. Todo registro, sem exceção, todo registro do Dataverse, ele é criado com um GUID, ok? Que é esse ID aqui. E aí que acontece? Essa mensagem aqui é justamente essa daqui, ó. Eu estou exibindo aqui no System Console Artline, ID do registro criado. Ele pegou esse new record que retornou da minha conta criada. Se eu fechar essa janelinha, ele vai encerrar o programa porque não tem mais nenhuma linha. Encerrou o programa. Vamos ver o resultado no Dynamics. Eu falo Dynamics, lembrando que o Dynamics está consumindo, né, utilizando lá o Dataverse como repositório. Então, se eu atualizar aqui, ó, olha que legal. O que aconteceu? Ele funcionou, ele criou o registro para mim. Perfeito? Vamos agora fazer um segundo método, que é extrair essa informação. Eu criei, agora eu vou pegá-lo de volta. Só para a gente dar uma olhada como que funciona ainda na nossa interação com o Dataverse. Então, continuando aqui dentro da minha classe Program, vou criar mais um método. Dessa vez vai ser um método de listar, né, uma consulta, utilizando o fetch.xml. Tá? É uma terminologia que vocês vão se familiarizar, não se preocupem. Só tenho que adicionar aqui um system. Pronto, então vamos lá. Dessa vez eu vou usar o listar account. Não vou criar, ele já está criado. Eu quero que vocês vejam agora ele exibindo essa consulta. Esse fetch.xml é um padrão de consulta que eu faço uma requisição no Dataverse. De acordo com esse critério de filtro, ele me devolve as informações que estão aqui. Eu estou dizendo que eu quero que ele me exiba os registros onde o atributo, onde o campo data de criação seja igual a hoje, ok? Então vamos olhar como será o comportamento desse carinha aqui. Então vamos iniciar. Mesmo procedimento, ele pede para que eu me autentique. Aprovar a entrada. Ele está indo buscar no Dataverse. Ah lá, ele retornou então que eu criei esse. Vamos acompanhar de acordo com o nosso código. Ó. O que eu pedi para ele validar aqui então? Primeiro ele vai sempre exibir o nome, porque toda conta é obrigatório ter o nome. Mas campos que não são obrigatórios temos que tomar cuidado quando a gente faz para ele exibir, porque se o campo não retornar na consulta e você simplesmente pede para ele exibir, ele diz que aquele objeto não existe, aí já estoura um erro. O que eu fiz? Então eu pedi para que exiba o nome, né, System Console Artline item, né, item é o nome que eu declarei aqui para essa coleção, e aí ele diz o seguinte: se o atributo contém telefone 1, ele exibe. Se contém e-mail address 1, que é outro atributo que é do e-mail, ele exibe. Então ele exibiu os três, que são justamente esses aqui: o nome da conta, o telefone principal e a data de criação. Aqui está o campo errado, perdão, mas não tem problema, é aqui que importa. E ele contou então, olha lá, exatamente os dados que eu gravei, ó, teste Academia Dynamics 1, o telefone que não existe, só fictício, e um e-mail que eu coloquei. Então essa foi nossa primeira iteração com o Dataverse. Lembrando que vamos nos aprofundar
Vamos ter aulas falando exatamente de cada classe, de cada método que vocês vão precisar utilizar, como utilizar. Isso aqui foi um exemplo utilizando aplicativo de console. Nós vamos ter aula explicando plugins, explicando actions e workflows assemblies também, ok? Então assim, esses são tipos de projeto e por isso que eu disse, vamos precisar futuramente utilizar o .NET Framework. Ah, mas ele está defasado, Luiz. Por que eu não posso utilizar o NetCore, por exemplo, 7 já? Porque a ferramenta, né, a base do Dynamics, onde a gente publica os nossos plugins, vocês vão entender o que é plugins, ele não aceita. Ele aceita até o .NET 4, o Framework 4.7.2. Legal? Então assim, aqui foi uma introdução já um pouco mais técnica, como eu havia dito na aula anterior, para que vocês entendessem quando eu falo que eu vou interagir com o Visual Studio configurado com os assemblies do SDK, para que eu possa então trabalhar meus dados no Dataverse. Ok? Aqui foi então a parte 2, só para a gente aprofundar, como eu prometi para vocês, tecnicamente no SDK. E aí, quando entrarmos nas aulas mais técnicas, tudo isso será revisto e será explicado cada linha para vocês. Legal? Gente, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de curtir os nossos vídeos. Também temos a nossa página lá no LinkedIn, temos a nossa conta também no Instagram. Nos ajude, né, aí com a nossa jornada de ensinamento para vocês, né, de poder agregar valor aí na vida profissional de vocês, tá? E também não deixe, se tiver dúvida, pode escrever nos comentários. Na medida do possível a gente vai sim retornar e poder ajudar cada um na sua dúvida aí. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aguardo vocês para o próximo e deixo aqui um forte abraço a todos.